Se você acha que o futebol já teve seus dias de ouro, talvez esteja prestes a ver uma nova era começar. E quem disse isso não foi um torcedor empolgado, foi ninguém menos que Hansi Flick, técnico do Barcelona. Sim, o mesmo Hansi Flick, multicampeão na Alemanha, chegou agora à Catalunha e já soltou uma bomba. Comparou Lamine Yamal a Messi e Cristiano Ronaldo. Palavras dele: é inacreditável o que ele faz. Mas calma, não sai do vídeo ainda, porque o que está por trás dessa fala é muito maior do que uma simples comparação. É sobre o peso de vestir a camisa do Barça, é sobre expectativa, projeção e, claro, uma possível nova referência mundial. Então fica até o final, porque eu vou te mostrar. O que exatamente Flick falou sobre Yamal, os números e atuações recentes que justificam o hype, e por que o Barcelona já trata o garoto como prioridade máxima. Com apenas 17 anos, Yamal já não é mais só uma promessa, é uma realidade em campo. Ele joga com a serenidade de um veterano, dribla como se tivesse 30 metros de campo à disposição e decide jogos como se fosse um Messi de 2009 misturado com um CR7 de 2014. Parece exagero? Foi o que pensaram os jornalistas quando Flick fez a comparação. Mas aí, bastou olhar para os últimos jogos. Contra o Real Madrid na final da Copa do Rei, Yamal deu 2 assistências e participou diretamente do gol da vitória na prorrogação. Ele bagunçou o lado direito da defesa do Real como se estivesse jogando contra juvenis. E aí você entende por que Hansi Flick disse: é inacreditável o que ele faz. Nunca vi um jogador dessa idade tomar decisões tão maduras com a bola. Estamos diante de algo raro. Mas será que não estão exagerando? E o peso disso? A grande questão que fica no ar é essa: comparar alguém a Messi ou Cristiano tão cedo pode ser um presente ou uma maldição. A frase de Hansi Flick foi impactante, sim, mas também carrega consigo uma responsabilidade enorme. Não é qualquer nome. Estamos falando de 2 lendas vivas do futebol que moldaram a última geração, quebraram recordes que talvez nunca mais sejam tocados e redefiniram o que é ser um craque. A história recente do futebol mostra vários exemplos de talentos precoces, que, ao serem colocados nesse pedestal muito cedo, acabaram afundados por expectativas irreais. Fred Adu, Bojan Krkić, Alexandre Pato, Jadson, Martin Odegaard, que só agora reencontrou estabilidade no Arsenal, Ansu Fati. A lista é longa. Todos eles eram os novos Messi em algum momento. E quase todos sucumbiram ao peso de serem algo que ainda não estavam prontos para ser. Com Yamal, o Barcelona promete que será diferente. E aqui entra o ponto que Hansi Flick fez questão de ressaltar: o entorno. O clube não está apenas impressionado com a bola no pé do garoto, está planejando uma estrutura completa para ele brilhar no tempo certo, sem queimar etapas. Nada de jogá-lo em todas as partidas, nada de colocá-lo como salvador de uma temporada inteira. Yamal tem acompanhamento psicológico, treinamento técnico personalizado, desenvolvimento tático e um plano nutricional exclusivo. Tudo para que ele cresça com segurança, não só como jogador, mas como pessoa. É o que o Barcelona aprendeu a duras penas. Com Bojan, eles forçaram a barra. Com Ansu Fati, houve pressa. Com Yamal, a ideia é diferente: transformá-lo num símbolo de longo prazo e não em uma aposta de curto prazo. E esse cuidado não é por acaso. Segundo a imprensa catalã, o PSG chegou a oferecer mais de 250 milhões de euros para levar o garoto ainda em 2024. Um valor astronômico, impensável até para os padrões atuais. E o Barcelona recusou. Não foi por orgulho, foi por visão de futuro. O clube sabe o que tem nas mãos. Sabe que jogadores assim não aparecem todo ano. Sabe que, com a formação certa, Yamal pode ser o novo rosto da instituição, não só dentro de campo, mas como imagem global. Um novo Messi? Talvez não. Mas um nome que leve a marca Barça de volta ao topo. E a recusa à proposta bilionária do PSG é simbólica. É o Barça dizendo: ele é inegociável. É como se o clube dissesse ao mundo: você pode comprar jogadores, mas ídolos a gente constrói. E Yamal representa exatamente isso. E por isso a comparação com Messi e Cristiano, apesar de ousada, não soa tão absurda assim para quem acompanha de perto. Claro, o caminho é longo,
Ainda virão fases ruins, críticas da imprensa, jogos apagados, mas a grande diferença está justamente na forma como o clube pretende lidar com isso, com paciência, com suporte e com a consciência de que não se forma uma lenda da noite para o dia. Porque às vezes, o verdadeiro talento não é o que aparece rápido, é o que aguenta o tempo, as críticas e as comparações, e ainda assim continua sendo ele mesmo. E o que dizem os números? Números atualizados de Yamal. 29 jogos na temporada principal, 6 gols, 9 assistências, mais de 60 dribles certos, 98% de participação ofensiva nos minutos finais dos jogos. E o principal, 0% de medo de ser protagonista. Flick sabe o que está fazendo. E se tem alguém que conhece pressão, é ele. Conduziu uma seleção alemã, um Bayern histórico. E agora está apostando tudo na joia espanhola. Essa é a pergunta que não quer calar. Se fosse no Real Madrid, provavelmente já estaria sendo cobrado como adulto, comparado ao Vini, ao Mbappé, ao Rodrigo. E talvez isso acabasse limitando o que ele poderia ser. Mas no Barça, ele virou o projeto principal. Eles não querem só ganhar títulos com ele, querem formar um novo ídolo de identidade catalã, algo que não surge desde Xavi e Iniesta. E o discurso de Flick confirma isso. Quando ele diz que Yamal tem instinto, visão e comportamento técnico comparável ao Messi jovem, ele não está dizendo que o menino já é Messi. Ele está dizendo que ele pode ser o alicerce da reconstrução do Barcelona. Aqui fora, os torcedores estão em êxtase. No Camp Nou, as crianças já usam a camisa 27 com o nome de Lamine. Nos jogos, é ele quem arranca aplausos mesmo sem fazer gol. A imprensa espanhola, por outro lado, se divide. Os catalães o exaltam. Os madrilenhos já levantam a régua, cobrando que ele mostre mais em jogos grandes. E isso lembra um pouco o que o Vinícius Júnior viveu no Real Madrid. Quando o talento é escancarado, a crítica vem junto. Ainda mais quando o garoto é ousado, criativo e não joga quadrado. Calma. Ninguém aqui está dizendo que ele vai ganhar 7 bolas de ouro ou reescrever os livros do futebol. Mas o que dá para dizer com segurança é, se tiver tempo, proteção e evolução tática, Yamal pode sim ser o melhor jogador do mundo em alguns anos. Aos 17, Messi ainda estava no sub-20. Aos 17, Cristiano nem sonhava com titularidade no United. Yamal já é titular em um clássico, já decide jogo grande, já tem capa de jornal e já tem um técnico que crava. É inacreditável o que ele faz. Veja o comentário de Flick. Not only about the talent, the genius like he is, but it's also like hard work. When you want to reach this level, like Ronaldo, like Messi, and also the big players in the past, we all have to. Agora é com você. O Hansi Flick exagerou ao comparar Yamal a Messi e Cristiano. Você acha que esse moleque tem tudo para ser o maior do mundo nos próximos anos? Ou é só mais uma joia que vai ser engolida pela pressão? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião sincera. E já aviso, vou fixar o melhor comentário. Se curtiu o conteúdo, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não perde nada do que rola nos bastidores do futebol. Que Deus te abençoe. E valeu!